galera, tudo bem? Bem-vindos ao início do curso do Mitra e a gente vai começar a aprender como mexer no Mitra configurando a nossa IA. Gente, o Mitra é uma plataforma full stack que possui um agente de IA que consegue construir todas as camadas da plataforma para você. Desde a área de banco de dados, constrói suas tabelas, atributos, dados, até a parte de interface, constrói telas mobile, constrói formulários, modais de detalhes. Então aqui a gente vai fazer um experimento que é o seguinte, a gente vai colocar a IA para construir para a gente e a gente vai analisar o que ela desenvolveu. Enquanto isso, eu vou passando para vocês as bases, os fundamentos do Mitra, para que você consiga dar manutenção no que a IA faz. Essa primeira parte do curso já é o suficiente para você entender o geral de como o Mitra funciona e muito provavelmente você já vai ter a capacidade de construir aplicações relativamente complexas utilizando a IA. Se você quiser se aprofundar ainda mais na continuidade do curso, a gente vai desenvolver várias aplicações sem IA, do zero. O legal de você fazer isso é que você vai aprender com detalhes os nossos componentes, as lógicas, as interações e você vai ter mais capacidade para dar manutenção naquilo que a IA faz. E às vezes, se chegar num nível em que sua aplicação estiver tão complexa que a IA não estiver mais conseguindo te ajudar, você vai ter a capacidade de ir mais longe. Então vamos lá. Para começar, você precisa colocar uma chave do Gemini Pro 2.5 do Google. Gente, você precisa de entrar no AI Studio, a gente até explica aqui no como pegar minha chave, aistudio.google.com, e lá você vai entrar na sua conta do Google e você tem que habilitar o nível Tier 1. Para habilitar o nível Tier 1, você precisa colocar o seu cartão de crédito na conta do Google. Porém, gente, o Google fornece 25 requests gratuitos por dia. A maior parte dos dias você não vai conseguir ultrapassar esse tanto de request, tá? Até a gente que mexe o dia inteiro não ultrapassamos 25 requests por dia. Então o Google é bem generoso nesse ponto. Além disso, o Google vai te dar $300 em crédito gratuito, válido por 90 dias. Então, assim, muito provavelmente você não vai gastar nada com a chave do Google por muito tempo. Mas, então, você pode pegar aqui no Como Pegar Minha Chave, a gente explica certinho como que você habilita o nível Tier 1. Assim que você tiver a sua chave, você pode colar ela aqui. A gente vai validar ela e você vai ver que a interface principal da plataforma vai ser apresentada para você. É uma interface de chat. E aqui dá para você pedir para a IA construir coisas para você. Ou então dá para você construir na mão também. Mas nessa aula a gente vai focar em entender o que a IA faz. Por exemplo, agora eu vou pedir para que ela crie para mim um CRM tipo Salesforce. Eu vou pedir algumas tabelas para popular os dados e eu quero uma tela de Kanban, negociações por estágio, pedir algumas informações específicas. Eu vou pedir para que seja possível de lançar follow-up quando eu clicar na negociação e também um formulário de adicionar nova negociação. Vamos ver como vai ficar. Em mais ou menos 2 minutos, a IA montou o plano de execução para criar esse sistema que a gente pediu. Vamos lá. Primeiro, ela está propondo a criação de 5 tabelas. Por mais que eu tenha falado 3 tabelas, eu inferi no resto do meu prompt que era para ter mais 2. Por quê? Eu pedi negociações por estágio. Então ela precisa sim criar uma tabela para ter o estágio de negociação que vai ficar no Kanban. E eu também pedi para poder lançar follow-up e ela adequadamente está propondo a criação de uma tabela de follow-up. Olha só que legal, além de criar as tabelas, ela já está propondo inserir dados nas tabelas, para a gente já ver dados imediatamente. Variáveis de sistema, que a gente vai ver daqui a pouco como funciona. Ela já vai criar 2 telas. Ela vai criar uma tela de Kanban e ela vai criar uma tela para que eu possa lançar follow-ups, que vai ter que ser aberta dentro do modal de detalhes. Então ela já está criando o modal também. E ela vai criar 2 formulários e vai atualizar 2 formulários, legal, vamos ver como vai ficar, e criar alguns componentes e ação de banco de dados, deletar follow-up. Interessante. Parece que está tudo certo, então vou mandar ela executar o plano. Gente, olha que legal. Ela terminou a execução do plano. Então aqui dá para ver tudo que deu certo e tudo que não deu, tá? Deu certo a criação de todas as tabelas, scripts, variáveis, telas, formulários. E a gente vai passar por tudo isso. Só uma coisa que não deu certo, a lista CRUD que ela tentou criar não deu certo. Às vezes a IA erra realmente na passada de argumentos pra gente, aí dá pra você pedir pra ela arrumar. Mas vamos então analisar o que ela fez. Ela criou aqui um Kanban, e esse Kanban ele já está sendo persistido com uma tabela que ela criou já no banco.
Então vou começar olhando aqui no database o que ela construiu. Então vamos ver o que ela criou de tabela. Olha, ela criou uma tabela de vendedor, ela lançou alguns dados, lançou alguns atributos, ela criou uma tabela de prospect, de estágio, deixa eu até ver aqui, mover a câmera. Uma também de negociação, e ela fez as FKs para vendedor, prospect, negociação. Uma de follow-up. Então, bem bacana, ela já criou toda a estrutura de base de dados por trás da funcionalidade que a gente está vendo na tela. Então, essa tela aqui que ela criou um Kanban, ela já populou esse Kanban com um SQL. E quando você movimenta o card do Kanban, ele já está atualizando a FK do estágio da negociação. Vamos ver aqui o que ela fez em termos de personalização. Olha só que legal, gente. Todo componente tem 3 partes fundamentais. A primeira é dados, onde a gente coloca uma query para retornar o dado desse componente. Igual aqui, que retorna quais são os cards e os atributos dos cards. A segunda parte é personalização. Cada componente tem o seu. No caso do Kanban, você tem que personalizar explicando qual cadastro tem os itens, qual cadastro tem as etapas, e você tem que configurar um SQL para determinar quais vão ser as fases que vão aparecer. E ela fez aqui ó, com um cadastro de negociação de estágio. Legal. E também tem a parte de interação. Como eu pedi para ela para que quando eu clicasse eu pudesse lançar follow-ups, ela então criou um template de modal. Gente, como que funciona isso? Aqui eu tenho os meus modais de detalhes. Modais de detalhes são elementos que são muito adequados para que você consiga ver os detalhes de um registro. Então vamos supor que você tem aqui, no caso, um registro de negociação e você quer poder clicar e poder ver o detalhe dessa negociação, tendo tanto um formulário de edição aqui no canto, quanto mais algum conteúdo personalizado aqui no canto direito. Então para isso ela montou um modal de detalhes, ela falou qual tabela ele está vinculado, ela falou qual aba ele vai possuir e ela colocou dentro dessa aba a tela follow-ups negociação que ela montou aqui. Ó, como ela errou essa lista aqui, eu vou apagar a lista e vou pedir para ela monte novamente a lista de follow-ups porque ela tinha dado errado. Aí, como vocês podem ver, ela também consegue alterar coisas que já existem. Então, por exemplo, aqui ela está propondo atualizar o formulário de follow-up. Já existe esse formulário, eu não sei por que ela quer atualizar ele, mas tudo bem. E ela está querendo adicionar aqui um componente botão e uma lista CRUD, muito provavelmente nessa tela. Beleza, vamos deixar ela executar o plano. Aí, agora deu certo. Gente, vou entrar aqui no modo desenvolvimento. Ctrl B ou Command B para quem estiver usando o Mac. Olha só, ela acabou de criar essa list. Como que funciona uma list? Ela também tem o dado, que ela criou uma query, e nessa query, como vocês podem ver, ela colocou o chip aqui, contando qual é a coluna que possui o ID da tabela. Beleza. E essa query vai retornar aqui a lista. Ela também, dentro de uma lista, você viu que você não tem interação na lista? É porque a interação da lista está em cada componente que você pode pôr na célula. Gente, a lista é um componente super legal. Quando você dá duplo clique na primeira célula, ela dá esse foco dentro dele. E aqui dá para você ver que temos vários elementos. Olha, eu tenho uma label aqui, eu tenho outra label aqui. Essa label aqui pode ter uma interação, no caso que é um formulário de edição. E eu também tenho aqui um íconezinho de lixinho para apagar, e aqui eu posso ver que ele tem uma interação, uma ação de database. Então olha, a IA já criou para mim uma ação de database que vai acontecer quando alguém clicar no lixinho, que é praticamente um delete no SQL. E você viu que esse delete está usando aqui, esse D é igual a var crudlist D. A IA cria variáveis de sistema para que essas variáveis possam ser alimentadas antes de uma interação acontecer. Então, por exemplo, aqui ela está pegando a variável crudlist_id e ela está passando o valor ID que está aqui nessa query. Então, ela está pegando o ID do item que eu estou clicando, está transformando ele na variável e essa variável está sendo utilizada aqui no script de deletar follow-up. Então, assim que a gente consegue pegar a linha específica e deletar ela adequadamente.
para vocês verem, né, existe toda uma ciência por trás do que a IA cria e é interessante que vocês saibam mexer nela. Depois que vocês pegarem a manha, vai ficar tudo muito mais fácil, porque aí dá para vocês fazerem manutenção no que ela faz. Mas aqui, aparentemente, essa tela de follow-ups vai dar certo. Então, ó, se eu chegar aqui no Kanban, aqui eu estou vendo minhas negociações, eu estou conseguindo movimentar minhas negociações. Quando eu clico numa delas, eu consigo ver os follow-ups dela, que no caso, essa aqui não tem follow-up, eu posso clicar, adicionar, e aqui eu posso pôr, né, follow-up, tipo, liguei para o prospect. Marcar uma data, uma observação, e ok, ah lá, ó, você viu que apareceu? Liguei para o prospect. Isso aqui já populou um registro numa tabela, e se eu clicar aqui no listinho, ele provavelmente vai apagar ela. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Beleza. Então a IA criou toda essa funcionalidade. E como vocês viram, né, passei bem rapidamente sobre como ela configurou o Kanban, como ela configurou a list, como ela configurou as interações e também ela criou aqui um botão, e quando você clica no botão dá para você ver que ela criou também um formulário de adicionar negociação e atrelou ele a esse botão aqui através de interações. Beleza? Tudo certo, a primeira parte da funcionalidade que eu queria que a IA criasse pra gente já está feita. Agora eu vou pedir para ela criar mais um pouco pra gente. Dessa vez eu vou pedir para ela criar 2 telas a mais. A primeira vai ser um cadastro de prospect com formulário de edição, adição e deleção, beleza? Isso aí a gente já até aprendeu aqui com o follow-up, mas a gente dá uma olhada para ver se ela vai acertar novamente. E eu vou pedir para ela também criar uma tela de análise. Nessa tela eu vou pedir especificamente alguns cards, né? Quantidade de aberturas de negociações por dia, vendedor, funil de vendas, quantidade de vendas e aqui tá os cards, totalizadores no header com as principais informações para tomada de decisão. Vamos lá. Gente, algumas vezes essa mensagem de erro acontece. Ela acontece quando a IA tenta comunicar com o Mitra e ela acaba mandando um caractere inválido que quebra o nosso serviço. Para isso, você pode só clicar no botão Tente Novamente e a gente vai enviar para a IA o que especificamente ela errou e muito provavelmente na segunda vez ela vai conseguir acertar. Aí, dessa vez ele acertou, então ele está propondo aqui criar 2 novas telas, está propondo criar formulários para adicionar e editar prospect. Uma ação de banco de dados para deletar prospect, beleza? Agora vai completar o cadastro de prospect e vários componentes aqui, deve ser por causa do dashboard. Vamos dar uma olhada como vai ficar. Aí terminou a execução, eu sempre checo para ver se ela acertou tudo, porque se ela errou alguma coisa eu já geralmente peço para ela arrumar, mas ó, acertou tudo. E gente, uma coisa que está me incomodando no design que a IA está utilizando aqui é que ela está colocando o botão fora do container, eu acho isso meio estranho. Então lembrem que aqui é um Canva com drag and drop, né? Então você pode, por exemplo, aqui ó, editar simplesmente clicando e arrastando e ajustar o design conforme você quer. Então aqui é como eu ajeitaria o design da lista de prospects. Agora eu posso adicionar, eu posso editar, eu posso deletar. E vocês lembram, né, como ela fez isso? Ela jogou um componente container por trás, esse container tem um título, ela jogou um componente list aqui, colocou uma query dentro dessa list. Ela colocou o chip no ID, lembrem sempre disso. Com um duplo clique, dá pra ver que ela colocou as variáveis aqui, colocando uma interação de formulário de edição aqui e uma interação de ação de database aqui. Ela tá populando a variável e tudo certinho, perfeito. Vamos ver se ela fez a tela dashboard. Bacana. Ela montou uma tela exatamente como eu pedi. Como vocês podem ver, ela tem a capacidade de montar cards. Então aqui esse card, ela compôs ele através de um container que ela pôs por trás. Ela colocou um componente do tipo ícone aqui, um outro aqui com título e aqui ela colocou um componente com um dado dinâmico que você consegue ver pelo SQL, vendo aqui a quantidade de negociações que foram abertas e passando o valor dessa quantidade de negociações dentro da label. Legal! Como vocês podem ver, ela já sabe fazer tudo, né? Mas é legal saber como ajustar caso precise. Aqui na abertura de negociações por dia é um gráfico, então pela primeira vez vocês estão vendo o gráfico. O gráfico pode ser alimentado por SQL ou por view de análise de dados. A gente tem uma seção no curso aqui que a gente ensina análise de dados, que
Aqui no Mitra a gente tem uma capacidade muito grande de Self-Service BI, recomendo bastante que vocês vejam ela, mas aqui no caso ela simplesmente escreveu um SQL para retornar a quantidade por dia e pronto, ele é plotado no gráfico. As configurações do gráfico ficam aqui na área personalizar e a gente também tem um vídeo específico ensinando todos os detalhes de gráfico. Aqui nas vendas realizadas, aparentemente a gente não teve nenhuma venda ganha. Então ela ficou vazia. Deixa eu até ver aqui como que ela fez aqui no SQL. Olha, aqui eu estou rodando, realmente a query não tem nada. E aqui eu vou ver aqui no from. Aqui o where que ela colocou. Ah, ela está buscando alguma negociação que tenha entrado no estágio ganha. Legal, tudo bem. Ou seja, se eu vier aqui no meu Kanban negociações e eu movimentar aqui para ganho, ela provavelmente vai conseguir contar que essa negociação foi ganha. Ó, não foi. Talvez ela errou alguma coisa aqui na lógica. Então, vocês viram que é importante que vocês saibam fazer esse tipo de coisa, como por exemplo, entrar aqui no dicionário de dados e tentar entender, olha, ela pegou o NE, desk é igual a ganho. NE aqui, ela colocou como... Ah, aqui ó, negociações estágio, ó. Então, negociações estágio, ela está buscando um chamado ganha. E realmente ele não chama ganha. Mas, se eu chegar aqui na negociação estágio, dá para ver que chama fechado ganho. Então, o que está precisando lá é ajustar a query, né? Eu preciso entrar aqui e contar para ela que, na verdade, o que é venda ganha é o que está escrito fechado ganho. Vamos executar. Ó, agora ela pegou a minha linha, que foi fechado ganho, e ela já vai plotar aqui na minha tabela, da minha negociação, que foi fechada. Beleza? Então, essa aqui foi a construção do nosso primeiro dashboard usando IA. Dessa vez eu quero mostrar para vocês uma coisa diferente. Vamos perguntar para a IA se ela pode criar para a gente uma versão mobile desse projeto. Vamos lá. Olha só. Tendo pedido uma versão mobile, ela propôs a criação de 4 novas telas mobile e vários componentes. Eu vou simplesmente pedir para ela executar o plano e vamos ver se vai ficar bacana. Gente, é importante que vocês saibam que você tem um tipo de tela focada em mobile aqui dentro do Mitra. Ela, como você pode ver agora, né, tá mostrando uma tela de celular e ela tá montando as funcionalidades nela. Parece que ela não tá acertando muito o design, mas tudo bem, ó. Ela colocou aqui essa tela, ela pôs um botão para nova negociação, um botão aqui para ver prospect e um aqui para ver análises. Beleza, vamos clicar aqui o nosso Ctrl B para a gente entrar na edição. O que aconteceu aqui? Esse ver análises é um botão, esse ver prospects é outro botão, tá? Que ficou muito apertado, né, o que ela fez. Eu não faria desse jeito, mas a gente consegue adequar aqui conforme necessário for. E aqui ela fez um botão para nova negociação que tem um formulário, beleza? Aqui, esse aqui, gente, é o componente do Kanban colocado no celular, tá? Ele fica bem legal porque ele já é responsivo por natureza. Então, deixa eu ver aqui como que ele ficou. Vamos lá. Ó, quando eu entro no modo, eu consigo ver ele, eu consigo fechar e abrir. E quando eu clico nele, ele vai executar a funcionalidade que a gente configurou para ele, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver qual interação a IA colocou nele. Modal de detalhes e tá abrindo aqui, passando a VAR negociação. Legal. Então esse aqui já vai dar certo no nosso celular, tá? Ela também criou aqui uma nova negociação e eu também consigo ver as outras telas de celular. Ó, vocês veem que a tela celular tem esse ícone diferente? Quando você clica novo, você pode escolher uma tela do tipo mobile, e aí ela vem com esse ícone. Então ela também criou uma tela análise de vendas, uma tela para follow-ups. Então olha só como ficou a tela análise de vendas. Beleza? Ele deixou ela maiorzinha, mais esticada, né? Então aqui no celular ela vai ter scroll. Gente, para vocês conseguirem acessar essa tela aqui no aplicativo, basta vocês baixarem o aplicativo do Mitra. Lá vocês vão logar com a sua conta e vocês vão ver que agora esse projeto já está disponível para o aplicativo para vocês. Aqui na área configurações, você tem a configuração de qual é a tela inicial para a web, qual é a configuração da tela inicial para a mobile. Então, por exemplo, aqui eu ativei e agora ele já vai funcionar, as telas que a IA criou para mobile já vão funcionar no aplicativo. Beleza, então essa foi a primeira parte do nosso curso. A gente aprendeu construindo um CRM bem simples, até uma parte de mobile.
Agora vamos para um outro tipo de aplicação. Dessa vez eu vou baixar um dos nossos templates. Quando você clica no novo projeto, você consegue baixar um template da nossa loja. Então aqui eu já vou pegar o template de análise de vendas. Gente, dessa vez eu baixei um template de análise de vendas, então ele não vem um projeto vazio. Como você pode ver, se eu entrar em Database, ele já tem várias tabelas que já existem nesse projeto. Uma tabela de parceiro, outra tabela de cidade, outra de estado, perfil, vendedor, etc. Vocês viram que essas tabelas têm esses ícones, elas são tabelas normais, tabelas de cadastro que a gente chama. É porque elas têm uma chave, uma PK única. A gente também tem aqui algumas tabelas que são o que a gente chama de datasets ou cubos. E a ideia delas é que elas têm várias chaves e elas são ideais para analytics. Por exemplo, essa aqui é uma tabela de vendas e ela possui como chave dia, parceiro, vendedor, produto, etc. Eu vou mostrar para vocês agora uma aplicação de analytics aqui dentro do Mitra. Ela poderia estar muito bem integrada com o seu RP e vamos pedir para a IA construir coisas em cima dela. Então, dessa vez... deixa eu olhar aqui o que já tem de tela também, né? Já tem uma tela de análise de vendas, já tem uma tela de análise de vendas, ela tem um filtro e esse filtro já me abre alguns componentes prontos, já com dado sample, bacana. Como você pode ver, isso aqui já é totalmente navegável, tá? Você pode clicar no item e ele filtra os outros. Você pode fazer o que a gente chama de drill também, né? Que você clica com o botão direito e você pode navegar de qualquer lugar para qualquer lugar. Isso é porque esse projeto está usando primariamente aquela view de análise de dados. Lembre que a gente vai ter uma aula específica aqui no curso para ensinar todos os detalhes sobre essa view. Agora, vamos pedir para a IA construir uma coisa nova para a gente. Dessa vez eu vou pedir para ela criar um dashboard estratégico para a diretoria, com dados de venda, CMV, margem, volume e metas. Vou pedir 3 cards principais no topo e 2 quadrantes específicos aqui, o gráfico de barras de vendas e margem de contribuição e uma tabela comparativa de venda e margem por mês. Aí, com base na minha pedida, ele está propondo aqui a construção de uma tela chamada Dashboard Estratégico com 19 componentes. Beleza? Vou mandar executar o plano. Olha que legal, gente. Ele construiu os cards exatamente como eu falei. Ficou muito bem feito, né? Colocou aqui o de venda e margem e um comparativo mensal. Gente, esse caso específico, a IA provavelmente, ela construiu uma view de análise de dados que é diferente daquele outro que a gente tinha SQL, que ela tinha usado simplesmente scripts de SQL para montar os gráficos, lembra? Dessa vez ela usou análise. Gente, o legal dela usar a análise é que a análise já tem o que a gente chama de drill anywhere, já é natural dela. Ou seja, já pode navegar de qualquer lugar para qualquer lugar. Aqui eu estou vendo venda e margem por vendedor e eu posso falar assim, tá, mas esse vendedor como foi por curva ABC de clientes? Tá aqui. E esse curva A, qual que é a distribuição por estado dentro desse vendedor? E aí você já consegue ver mais outro dado. Então, ela construiu aqui pra gente usando a view do Mitra. Para você construir a view, você também pode construir manualmente, tá? Basta você pegar o dado que você quer, como você pode ver que eu tenho essa área database, e dentro da área database ele me abre todas as minhas tabelas, tanto as minhas tabelas que são cadastros, quanto as tabelas que são cubos ou datasets, né? Como você pode ver, o cubo aqui ele fica com um design diferente, quando você abre ele te mostra todo mundo que está vinculado a ele. E dá para você, por exemplo, pegar vendas, arrastar para a tela e falar assim, eu quero venda por mês, pega o mês, arrasta para a tela e ele monta para você. Ou então, eu quero venda e margem de contribuição, basta você arrastar a margem. E olha só o que ele está montando por trás. Está montando a view, que é focada em dados, colunas, agrupadores, filtros. Então, bacana que você saiba que a IA também consegue navegar pela view e ela sabe qual é o momento de usar a view e qual é o momento de usar SQL. E, por exemplo, para quando você vai montar um tipo de análise que é tipo a métrica A e B pelo agrupador C, a view é a melhor opção, porque ela é mais fácil da manutenção, ela já tem drill anywhere e ela tem todos esses benefícios. Mas tem alguns outros momentos em que o SQL é a melhor escolha. E um desses momentos aqui, eu vou pedir para a IA construir agora, que é criar uma tabela que mostra a quantidade de clientes por vendedor que não compram há mais de 300 dias, por exemplo. Olha só que interessante. Aqui eu não estou pedindo meramente uma métrica por um agrupador, não, eu estou pedindo um filtro personalizado. Nesse caso é melhor usar SQL. Então a IA ela já sabe o momento de usar a view, o momento de usar SQL e a gente consegue ter ambos dentro de uma mesma tela. Vamos ver como fica. Ela está planejando construir 2 componentes, um container e uma tabela, beleza? Vou deixar ela executar o plano. Olha só, container
tabela e pronto, ela conseguiu colocar a quantidade de clientes inativos por vendedor, como eu pedi, colocou aqui dentro da nossa tela. Então aqui, se eu entrar em dados, dessa vez é SQL. Como é SQL, então ela deve ter montado uma query aqui que consegue pegar, ela está usando o CurDate, com um intervalo 300 dias, beleza? Ela é um formato que SQL realmente é a melhor escolha para um caso desses. E a gente tem aqui o nosso novo painel, exatamente como a gente pediu. Vamos montar um outro caso aqui. Dessa vez eu vou pedir para a IA montar uma aplicação de rastreamento de veículos. Vamos lá. Ok, vamos lá. Eu vou pedir um app de rastreamento de veículos. Cada veículo possuirá latitude e longitude. Quero poder cadastrá-los em uma tela. E vou querer outra tela com um mapa. E esse mapa vai ter que ter pins na latitude e longitude da posição de cada veículo. Prontinho, o plano está pronto. Ela está propondo criar uma tabela veículo e inserir os veículos. Olha só, vai ter latitude e longitude nos veículos. Vai criar variáveis, ações de database, um formulário que eu pedi para poder adicionar veículo. Duas telas, uma de cadastro e uma de mapas e alguns componentes. Vamos ver como vai ficar. Legal. A tela de cadastro está aqui, eu consigo, vamos ver, clicar para editar. Ó, não deu certo clicar para editar, interessante. Deixa eu ver aqui, clicar para adicionar, tá dando certo. Então, ó, se não deu certo clicar para editar, vamos ver o porquê. Se eu der o duplo clique aqui, eu consigo ver a interação que está dentro dessa label, dentro da lista. Chego aqui e ele tem o formulário veículo. Se tem o formulário veículo e não está dando certo, por que será? Olha, porque ele não shippou o ID. Gente, é importante que você shippe o ID da tabela que você vai querer abrir, que no caso vai ser veículo, no campo do ID que tem na sua query. Porque senão, não vai dar para o formulário de edição saber qual é o ID que ele vai passar para definir qual registro ele vai editar. Então, beleza, salvar, vamos ver aqui, ó, agora eu consigo abrir, tem latitude e longitude, e vamos ver aqui o ver mapa. Gente, olha que legal. Tá que esse botão aqui ficou meio torto, né? Vou colocar ele pro outro lado, beleza? Esse componente, ele não existe na paleta de componentes do Mitra. Ele não é o nosso componente mapa, porque o nosso componente mapa é assim. Esse aqui, ele tá utilizando provavelmente o OpenStreetMaps. O OpenStreetMaps. Gente, a sacada é que no Mitra você tem um tipo de componente que é HTML. O componente HTML, ele consegue meio que pegar qualquer coisa que tenha na internet, né? Então, a IA fez um componente HTML. E dentro do componente HTML, é muito importante que vocês saibam que ele consegue integrar o back-end do Mitra completamente. Por exemplo, ele consegue rodar uma query do Mitra, e aqui no caso ele precisou de rodar uma query para que ele coloque os pins nos lugares das latitudes e longitudes que estão escritos no banco. Ele consegue rodar uma DB Action do Mitra, fazer um go to screen, abrir um formulário, rodar uma action. Então, tudo que você faz dentro do HTML, você consegue interagir com o back-end do Mitra, e aqui ele acertou em cheio, colocando a localização dos veículos de acordo com a latitude e longitude que a gente colocou no nosso cadastro. Beleza, isso aqui é interessante que vocês saibam que tem esse tipo de componente aqui dentro. Então, por exemplo, se você quiser que ele sei lá, puxa uma API externa e te mostre o câmbio do real e dólar em tempo real, ele consegue fazer isso. A IA vai jogar um componente HTML e vai conseguir escrever o código dele. A gente já está lançando também um componente React, que vai dar para você estender com vários componentes maravilhosos que já estão disponíveis nas bibliotecas famosas de React, como o ShadCN. Galera, essa foi a aula introdutória de como utilizar a plataforma FullStack do Mitra com IA. Espero que vocês tenham curtido e, para quem quiser se aprofundar mais ainda na plataforma, continuem assistindo os outros vídeos que estão aqui nessa playlist, que você vai conseguir aprender com detalhes como editar o que a IA cria para vocês. Muito obrigado, até a próxima!